Agora que a gente já viu sobre variáveis, tanto variáveis básicas quanto variáveis avançadas, antes de a gente passar para estruturas de controle, laço e repetição, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre entrada e saída de dados. A gente entende como entrada e saída de dados, vamos dizer assim, qualquer ação onde a informação saia desse conjunto que a gente entende como a memória RAM, memória volátil, né? Juntamente com o processador. Então a informação fica ali enquanto a gente está fazendo conta, né? A gente tem uma variável, faz uma conta com ela, passa para o processador pega uma resposta, joga de novo na memória RAM. E o que a gente vai querer é salvar esse dado de alguma forma, ou usar esse dado para controlar, vamos dizer assim, algum dispositivo, ou para exibir esse dado na tela. Então tudo isso são saídas de dados. Por quê? Porque o dado está saindo da memória RAM e indo para o HD, ou indo para a tela, ou indo, né, para um cabo onde vai se comunicar com o dispositivo. Tá? Então tudo que sai dali a gente entende como saída de dados. E entrada de dado é a mesma coisa, ou seja, é quando um dado entra, né, na memória RAM, né, entra no meu programa, né? Ele pode entrar vindo de um arquivo, pode entrar vindo porque alguém digitou no teclado, e aí esse dado foi parar no nosso programa. Basicamente nessa disciplina, né, a gente vai utilizar como entrada de dados a leitura de arquivo. Por quê? Porque a gente vai estar lendo números e fica bastante tedioso, né, a gente ficar digitando vários números. Isso fica propenso a erros, né? Quando a gente digita várias casas decimais, né? Como isso é um trabalho repetitivo, a gente acaba se distraindo e errando. Então, o mais comum é a gente utilizar esses dados em arquivos. O Python, ele tem um objeto específico para trabalhar com leitura de arquivos. Só que esse objeto, ele é construído, né? Ele foi construído para trabalhar com vários tipos de arquivo, tanto em ASCII, né, ou seja, em texto, quanto em binário, e também não só para ler números, mas para ler qualquer coisa. Só que a gente vai ter uma aplicação bem específica. Então, o que a gente vai fazer aqui não é ver a ferramenta que vem com o Python para ler arquivos. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem me perguntar, eu posso mandar material. Se tiver vários de vocês interessados, posso fazer um vídeo também explicando. Mas para mim manter breve, para a gente chegar na parte de aplicação, ou seja, de usar o Python para cálculo numérico, então eu optei por pular algumas partes e ir direto ao que interessa, vamos dizer assim. E a gente vai utilizar duas funções de um pacote chamado NumPy para ler e escrever dados. Em uma função a gente vai ler um arquivo inteiro e vai escrever todos os dados de uma matriz ou de um vetor num arquivo de uma vez só. Isso vai facilitar bastante a nossa vida em termos de escrever e ler em arquivos. O que eu quero mostrar aqui de entrada e saída de dados é a entrada e saída de dados mais simples que o Python oferece, que é imprimir na tela e ler dados do teclado. A primeira, vamos ver a saída, né, que seria a função print. Então a função print, o uso dela é bastante simples. Eu vou aqui criar uma variável, x igual a 5, vou criar uma string, o valor, e vou usar aqui o comando print. Nesse meu código aqui, eu vou colocar que eu quero imprimir S, vou imprimir também uma string e daí o valor de x. Se eu executar esse código, vocês podem ver que ele executa o arquivo, né? E ele exibe o valor 5. O que ele faz? Ele junta tudo, né? Ele converte todos esses valores para string e junta eles para construir a saída. Então a gente vai usar o print algumas vezes para exibir alguma informação do nosso código. Como a gente está utilizando o Spyder, né, um ambiente de desenvolvimento, ele tem um explorador de variáveis, né, a gente muitas vezes nem vai precisar
escrever na tela, né, quando a gente está querendo saber o valor das variáveis, né? Isso a gente pode enxergar diretamente. Mas às vezes a gente quer colocar uma mensagem que entrou alguma etapa, alguma coisa, a gente pode usar o print. O print é, na verdade, uma das alterações mais visíveis entre o Python 2 e o Python 3. Eu não diria que é das mais importantes ou das mais relevantes, mas é uma das mais notáveis. O print no Python 2, ao executar, né, era um comando e ele funcionava sem ter o parênteses. Então você poderia tirar o parênteses, que ele funcionava na versão 2 do Python. Agora, na versão 3, só funciona a versão do comando print como uma função mesmo, ou seja, colocando parênteses e os argumentos dentro que eu quero imprimir. Então, esse é um dos motivos, por exemplo, se vocês pegarem às vezes um código em Python 2 e tentarem rodar na versão atual do Python, que é o Python 3, eles não vão funcionar, porque eles têm pequenas diferenças e a gente trata então como se fossem duas linguagens diferentes, apesar da sintaxe e a ideia da linguagem ser basicamente a mesma. Mas essas pequenas diferenças fazem que um código em Python 2 não rode em Python 3, então a gente é obrigado a tratar como duas linguagens distintas. Quanto à entrada de dados, a função para entrada de dados do teclado do que vem com o Python nativo é a função input, onde a gente coloca uma mensagem e então ele lê dados digitados pelo usuário até apertar Enter. Se a gente vem aqui, eu quero ler um dado, né? Eu coloco aqui x, a gente coloca o comando input e coloca uma string dentro com uma mensagem. Digite o valor, espaço. Se a gente executar isso, vocês vão ver que ele fica aqui, né, esperando a gente digitar algum valor, 2.35. Vocês podem ver que ele lê tudo como string. Tá? Se eu quiser, eu tenho que converter para o tipo que eu desejo. Agora, eu estou mostrando aqui o input só porque, como é uma coisa tão básica da linguagem, eu acredito que vale a pena mostrar para vocês, mas assim, a gente vai evitar ao máximo usar o input, porque deixa o programa não muito útil, porque toda vez que eu executo, alguém tem que digitar alguma coisa. Então, para tornar nossos programas mais ágeis, o que a gente vai fazer é quando a gente quer testar, a gente digita o valor aqui direto, né, 2.35, e daí roda o resto do código, o valor x. Se eu quero mudar de caso, o que eu faço é alterar o valor. Isso no programa mais, vamos assim, de teste, né? Numa coisa mais elaborada, o que a gente vai fazer é pegar dados de um arquivo, e daí se a gente quer mudar os dados, a gente muda a informação dentro desse arquivo externo. E é importante que vocês lembrem disso, não usem input nos códigos que vocês enviarem nos VPLs, porque os VPLs são avaliados por um algoritmo. Não existe nenhum ser humano lá para digitar número nenhum. Então, se vocês colocarem input, o que vai acontecer é que o código vai travar. Então, a primeira coisa que é avaliada quando vocês enviam um código no VPL é abrir o arquivo de texto e ele procura ver se tem qualquer tipo de input dentro do programa. Se tiver qualquer tipo de input, ele nem corrige, porque acaba travando ali o sistema de correção dele. Não trava para sempre, né? Trava por 1 minuto, mas é bem chato isso. Então eu tenho que eliminar todos os códigos que tem input. Então, por favor, não coloquem input nos códigos nessa disciplina, a gente não vai precisar. Então, basicamente é isso que eu queria falar sobre entrada e saída de dados, só para que cobrisse esses dois comandos básicos. E como eu falei anteriormente, a gente vai vendo outras duas funções para ler e escrever em arquivo, que fazem parte de um pacote, de um módulo chamado NumPy, que é o que a gente vai utilizar nessa disciplina para ler e escrever valores, né, números em arquivos de forma bem rápida e eficiente.